Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos à reflexão do Evangelho deste Santo Domingo. Neste domingo nós celebramos a entrada de nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém. Celebramos o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Este domingo é de grande importância porque nos abre as portas para a grande semana, para a celebração do maior mistério da nossa fé, o mistério pascal, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis que é chegada a hora derradeira, eis que é chegado o momento do Messias apresentar-se em Jerusalém. O esperado chega à Cidade Santa e ali, na entrada de Jerusalém, acontece esta bela passagem bíblica que nós contemplamos no primeiro evangelho da missa deste domingo. Justamente porque no domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, quando há procissão de Ramos, nós contemplamos um primeiro evangelho e depois o evangelho, a narração da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Este momento é de suma importância, a entrada de Jesus em Jerusalém. O Cristo Rei inaugura na cidade de Davi a sua última semana para cumprir a missão de Messias. Jesus, no Evangelho de Lucas, que é este evangelho que nós meditamos neste domingo, Jesus caminha à frente de uma multidão. Jesus está sempre a caminhar à nossa frente e este é o primeiro detalhe importante que nós queremos meditar nesta reflexão. Ele nos mostra o caminho, porque Ele mesmo é o caminho. Não há outro caminho se queremos chegar ao céu, senão caminhar em Jesus Cristo. Com Jesus Cristo, queremos caminhar sempre com Ele para chegar a Deus. Então, Lucas nos apresenta que o Messias está rumando à sua cidade, a cidade principal, a Jerusalém, e ele vai à frente para nos mostrar o caminho da cidade, sim, mas vai à frente para nos mostrar o caminho da cruz e da ressurreição. Então, se nós somos cristãos e queremos ser cristãos de verdade, a primeira exigência do Evangelho, da liturgia deste domingo, domingo de Ramos e da Paixão, é seguir Jesus Cristo. Não à frente dele, mas sempre atrás do Mestre. Nós aprendemos com o Mestre. Jesus à frente, nós com ele, e a partir de agora isso vai ficar bastante evidente. Lucas também narra para nós que depois do Monte das Oliveiras, na descida do monte, antes da entrada em Jerusalém, uma multidão segue Jesus Cristo, que gritando louvam a Deus. Essa multidão ia estendendo os seus mantos, as suas roupas, as suas vestes no caminho. Nós queremos olhar para estes que estão à beira do caminho, que seguem Jesus, que estendem suas vestes, que caminham com Ele. Percebamos, é uma multidão e esta multidão possui 3 características. Ela vive 3 ações e estas 3 ações nós queremos meditar nesta reflexão. É uma multidão que segue, é uma multidão que se despe, é uma multidão que sofre. Seguir, despir-se e sofrer são os 3 verbos, as 3 ações que nós queremos e meditamos agora. Queridos irmãos, em primeiro lugar nos perguntemos, quem são estes? Quem são estes que compõem esta multidão que segue Jesus? Lucas, o evangelista de hoje, vai nos dizer: a multidão dos discípulos seguiam Jesus. Segundo Lucas, então, aqueles que seguem o Senhor na sua entrada em Jerusalém, que o louvam, que o aclamam, são discípulos. Ou seja, são os que se encontraram com Jesus. Quem é o discípulo? O discípulo é aquele que se encontra com o Senhor, que se encontrando com o Senhor aprende dele, bebe desta fonte e busca viver com ele, imitando, seguindo. Então, a multidão que caminhava e entrava com Jesus era uma multidão de discípulos. E esta multidão é a multidão dos pecadores, daqueles que foram tocados pelo Senhor, dos pecadores que encontraram vida nova, dos pobres que encontraram o alívio e a salvação, dos marginalizados que encontraram a sua importância e a sua dignidade no Senhor, dos miseráveis que foram restaurados. Esta é a multidão que acompanha o Senhor. É o convite para que eu e você, também nós, acompanhemos Jesus nessa entrada em Jerusalém. Seguir
é a primeira característica dessa multidão e é o primeiro convite que o Senhor hoje nos faz. A multidão é composta pelos sofredores, os sofredores que encontraram em Jesus o auxiliador, como nos diz na primeira leitura Isaías: Deus é o meu auxiliador. Ainda que esbofeteiem minha face, ainda que dilacerem o meu corpo, eu não sairei humilhado, porque Deus é o meu auxiliador. Depois nós precisamos nos perguntar também para onde eles caminham. Entendemos quem é a multidão, mas para onde esta multidão caminha? Queridos irmãos, esta multidão caminha para o sofrimento. Chegamos a um momento que não podemos mais desviar o nosso olhar. A nossa caminhada nos leva à cruz, nos leva ao sofrimento. Esta multidão segue Jesus para a paixão, para o sofrimento, para a morte. Esta multidão, ela está unida ao Senhor, porque ela quer ser igual ao seu Senhor. E o discípulo que deseja ser igual ao Mestre, este discípulo abraça, sobretudo, a cruz do Mestre. Não abraça outro destino senão o sofrimento, a cruz e a morte que o Mestre abraçou. O sofrimento, portanto, queridos irmãos, faz parte da missão do servo, faz parte da paixão de Cristo. Por isso que aquele que segue Jesus também segue o sofrimento. Não pode existir um cristão coerente se este cristão não for unido à cruz de Cristo, se não carrega o fardo de Jesus. O nosso Senhor Jesus Cristo mesmo já havia nos dito: se quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não é possível segui-lo sem cruz, mas com a cruz de cada dia nós seguimos o Senhor. O servo sofredor, a primeira leitura deste domingo de Ramos, nos apresenta esta realidade. Existe o caminho do sofrimento. Aquele que caminha com o Mestre, com o Senhor Jesus, caminha no caminho do sofrimento. Pode encontrar e vai encontrar perseguições e dor. No entanto, a vitória final lhe é garantida. Não sairei humilhado. Aqueles que caminham com o Senhor podem ser até humilhados diante dos homens e dos olhos dos homens. No entanto, diante de Deus, nosso Pai, quem segue Jesus Cristo com fidelidade para a cruz, este jamais é humilhado. Ainda que no meio do caminho, nós, como o salmista, como o Senhor no alto da cruz, rezemos: meu Deus, por que me abandonastes? É o salmo deste domingo. Ainda que nós rezemos assim, o Senhor não nos desampara. A cruz de Jesus nos leva à sua ressurreição. Percebamos que beleza também, queridos irmãos, aprendendo com a liturgia de hoje e vivendo a nossa conversão com esta sagrada liturgia, na segunda leitura, São Paulo vai nos lembrar que Jesus, que é o servo do Pai, é o servo sofredor, ele, para viver a sua paixão, esvaziou-se de si mesmo. Esvaziou-se de si mesmo a ponto de tornar-se escravo. Ele não se apegou à sua condição de Deus, mas esvaziando-se, fez-se nosso escravo, escravo da humanidade para redimir e para salvar os homens. Aqui está, querido irmão, querida irmã, a glória do servo no seu esvaziar-se. Aquele que segue Jesus rumo à cruz, imita o Mestre. Jesus esvaziou-se de si para ser nosso escravo, para nos salvar. Cabe também a nós esvaziarmos-nos de nós mesmos. E é bonito perceber este esvaziamento do povo que segue Jesus no Evangelho de hoje. Então, o povo segue as 3 ações que nós meditamos: seguir, despir-se. O povo segue e tira de si o próprio manto, tira de si a própria veste, o manto, e estende o manto diante de Jesus para Jesus passar. Estenderam os mantos para Jesus montar naquele jumentinho e depois estendem os mantos para Jesus passar. Percebamos, queridos irmãos, a profundidade do sentido do manto. Em toda a Escritura nós encontramos a presença do manto. Ele é bonito e nos traz muito ensinamento, como por exemplo,
quando Elias entrega e Eliseu recebe o manto de Elias, e assim em várias partes da palavra de Deus. Hoje, o povo de Deus entrega o seu manto para que Jesus passe. O povo se esvazia, o povo dá de si para louvar e glorificar o seu Senhor, aquele que tocou a sua vida, aquele que eles reconhecem como Rei. O manto, queridos irmãos, não é simplesmente uma veste, mas o manto é uma propriedade. Na Escritura, ele é uma propriedade de quem o leva. Tanto que, se alguém fosse condenado a perder o manto, ele perdia até o fim do dia. Na noite ele recuperava o manto, porque o manto era abrigo. O manto representa refúgio, proteção, é defesa. O manto é a casa. E é bonito de ver que aqueles homens depositavam os seus mantos. Desprendiam-se, despiam-se de seu próprio manto e o estendiam para Jesus. Aquele povo tirava a sua própria vida e a entregava para Jesus. Aquele povo estava disposto a seguir Jesus, a despir-se e a morrer, porque aquele que se esvazia está como que oferecendo ao Senhor o seu desejo de morrer com o Senhor. Por isso o terceiro verbo, a terceira ação da nossa reflexão é o sofrer. Aquele que é cristão está preparado para sofrer com o Senhor, despindo-se de si mesmo. Estender o manto para que o Senhor passe sobre ele, estender o manto para o Senhor é assumir uma postura diferente da postura do mundo. Estender o manto para que o Senhor passe é assumir uma postura de cristão verdadeiro e autêntico. Não o cristão do relativamente correto que o mundo quer que nós aceitemos. Mas o cristão que estende o seu manto para Jesus é o cristão que não quer se esconder. É o cristão que aceita o desafio de caminhar com Jesus. Aquele povo esvazia-se de si mesmo para seguir o Mestre, porque contemplaram uma presença diante de si. Aquele povo esvazia-se de si porque aquele povo confia em Jesus. Quando aquele povo estende o manto, aquele povo está dizendo: eu vou contigo, Senhor. Eu vou contigo porque agora eu assumi uma nova coragem. Queridos irmãos, acompanhar Jesus até Jerusalém implica uma decisão. Uma decisão de gastarmos-nos e nos desgastarmos na luta pelo bem. Estender o manto, oferecer o manto, o tudo que nós temos, é desejar recomeçar na luta incansável do bem. Seguir Jesus, lançando aos seus pés o nosso manto, é ter mente e coração de cristão. É ter mente e coração corajoso. O cristão é corajoso. Neste domingo de Ramos e da Paixão, nós queremos caminhar seguindo Jesus Cristo. Nós não queremos caminhar seguindo o mundo, porque aquele que segue o mundo pode caminhar em fáceis caminhos, mas não há de contemplar a ressurreição. Queremos seguir Jesus e queremos seguir não na mornidão, não na sensação que o mundo quer que nós sigamos de inanição, na sensação de derrota, na sensação de sermos impávidos, parados, não. Sigamos o Senhor na entrada para Jerusalém. Hoje, aqui no ano de 2022, sigamos o Senhor com fé, determinação, coragem. Esta é a disposição verdadeiramente cristã. Neste desejo, vivamos esta nossa Semana Santa, no desejo de caminharmos com o Senhor, de seguirmos o Senhor, de nos despindo, encontrarmos o seu sofrimento, a sua cruz e a sua ressurreição. Que este seja o desejo e que nós vivamos assim esta Semana Santa, com coração corajoso, com mente confiante, com a confiança toda no Senhor. Que você tenha uma abençoada Semana Santa. Deus abençoe você, sua família e venha em socorro às suas necessidades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, viva Cristo Rei.